Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é fazer uma revisão de Heráclito, Sócrates, Maquiavel, John Locke e Hannah Arendt. Começando por Heráclito, Heráclito é considerado como filósofo do movimento, porque se há algo que caracteriza toda a existência da natureza, é exatamente o seu constante devir. Esse movimento que transforma os corpos, e é justamente nessa transformação que existe uma espécie de unidade em todas as coisas, porque todas igualmente se transformam a todo momento. Para se valer melhor de uma metáfora manifestando essa constante transformação, Heráclito disse que a natureza é como fogo. A arquê da natureza seria o fogo. Vale lembrar que a arquê hoje é pensada enquanto arquétipo, que é justamente uma espécie de representação que engloba algo. O arquétipo da natureza, sendo visto como, por exemplo, o fogo, na perspectiva de Heráclito, nada mais é do que a noção daquilo que transforma e que é caracterizado pela movimentação constante, né? Então, a gente tem junto a essa reflexão o pensamento de Hegel, autor moderno, que ao interpretar Heráclito passou a defender essa linha exatamente de seu pensamento pela metáfora e não pela literalidade do fogo, como se fosse uma espécie de pré-ciência, sem grandes conhecimentos da tabela periódica, né, por exemplo, mas é justamente pela perspectiva da metáfora. E Hegel identificou aí um grande mérito no pensamento de Heráclito, exatamente por não desconectar a condição humana, ou ainda até a própria natureza humana de todas as outras formas de vida na natureza, e da própria natureza enquanto vida, porque Heráclito pensou a nossa condição da mesma forma que compreendia a natureza, e tudo isso em constante movimento. Então, esse movimento é o primeiro grande ponto na filosofia dele a partir da interpretação de Hegel, que caracteriza essa unidade. Além disso, Hegel vai entender que essa reflexão de Heráclito a respeito do movimento é uma espécie de filosofia que vai adiantar uma discussão que vai ser retomada muito tempo depois, por exemplo, lá em Immanuel Kant, já na modernidade, que é sobre o fato de que, por exemplo, a percepção do movimento na sua abstração mental, ou seja, o jeito que a gente consegue abstrair aquilo que os nossos sentidos percebem desse movimento, é o tempo. Então, o tempo é justamente essa condição do movimento, e isso mostra que, na verdade, a gente não está falando também só da natureza, mas de como nós percebemos a própria natureza. E para Hegel, há uma espécie de um grande elemento lógico que codifica e que unifica a natureza, interpretando-a através desse tempo. A respeito de Sócrates, no seu diálogo com Hípias, a gente tem que, apesar de ser um diálogo relativamente curto, que depois se desdobra com Glauco, é uma conversa que condensa toda a teoria, ou pelo menos nos seus principais aspectos, do pensamento socrático e também platônico, a teoria dos dois mundos. Então, quando Sócrates critica a percepção de Hípias, se valendo da ironia para mostrar e apontar ali o quanto ele havia sido superficial em, por exemplo, tratar o belo como a juventude e não o belo enquanto conceito, isso remete à teoria dos dois mundos, porque ao falar do belo valendo-se daquilo que é perceptível pelos nossos sentidos, a gente fala, na verdade, só de uma particularidade do belo, na medida em que ele é materializado. E justamente por se tratar de uma materialidade, de uma particularidade do belo, a gente está falando já de um segundo grau de beleza. Aproveitando que a gente fala desse segundo grau, Platão vai além e mostra, inclusive, que se um artista, por exemplo, reproduz essa particularidade do belo, perceptível pelos sentidos, então a gente chega, inclusive, num terceiro grau da verdade, que seria um grau muito distante de algo que nos aproximaria e nos permitiria acessar a verdade, de tal modo que Platão, na sua hipotética cidade ideal, excluiria os artistas, né, os poetas, porque para ele estes fomentam muito mais os sentidos, junto a isso as emoções, do que, por exemplo, deveriam fazer, que é incitar a nossa racionalidade, ela sim, então, pertencente ao plano das ideias, ou que acessa esse plano das ideias e que nos permitiria, então, encontrar a verdade.
lembrando que a gente não aprende a verdade na filosofia de Sócrates, mas a gente se lembra dela. Isso porque na teoria socrática, platônica também, naturalmente, a gente tem a verdade dentro de nossas almas que, no seu processo de transmigração e encarnação, se esqueceu, e que a reflexão filosófica nos ajudaria a se recordar de tudo isso. Por isso, a maiêutica é esse extrair de dentro de nós a verdade, e por isso, inclusive, em outros momentos, né, Platão chega a discutir se, por exemplo, se ensina filosofia, já que nessa perspectiva não se ensina nada, mas se orienta a uma autodescoberta. Inclusive, mais um dos pilares aí da filosofia de Sócrates. Nessa condição, então, de rememoração, de maiêutica, a gente tem essa condição que ele chama de reminiscência, que é de se lembrar, e basicamente, para repassar aqui os métodos, né, de pensamento socrático, ele parte sempre do pressuposto da ironia, que é um recurso para desmontar o pretenso acesso da verdade que as pessoas acham que tem, mostrando que, na verdade, aquilo que elas conheciam estava no âmbito da doxa, ou da opinião, para aí sim, por meio da maiêutica, instigá-los a pensar, por meio de perguntas provocativas, para que por meio dessas perguntas, dessas reflexões, elas se lembrem da verdade e daquele conhecimento que, apesar de acessar a verdade, não é, em sua última instância, a verdade plena, absoluta, porque ela também é dialética. Uma vez que a gente se lembra e traz isso à tona, por exemplo, né, a respeito do que é o belo, quando eu consigo verbalizar o que é o belo, esse processo de verbalização, de algum modo, também já faz com que ele se torne menor do que, por exemplo, a ideia do belo é, e aí tudo de novo, né? Então, aí eu tenho que continuar extraindo e buscando mais, porque não é só porque a palavra empobrece, mas é porque esse acesso é uma constância, uma vez que a gente não esgotaria a verdade, apesar dela ser possível. Já Maquiavel, na análise que ele faz histórica, se valendo de Tito Livio, nas primeiras décadas da República Romana, entende que o grande mérito dessa república, numa discussão de um viés absolutamente político, é o fato de que a República Romana conseguia administrar conflitos, que ela não calava as diferentes manifestações de classes, de condições sociais diferentes, como, por exemplo, do povo, representado ali né, por uma parcela da população, também dos aristocratas e também da coroa. Então, quando conseguiram estabelecer esse equilíbrio entre os diferentes e administrar isso tudo sem querer calar, a gente tem aí um exemplo para Maquiavel daquilo que ele vai chamar de imitação, que seria justamente observar o passado, aproveitar do passado, colhendo ali experiências que fossem bem-sucedidas para, claro, poder aplicar isso no tempo dele, uma vez que ele viveu um caos político e o seu desejo era de uma contribuição em relação a uma qualificação, né, daquilo que poderia trazer uma vida melhor. Nessa perspectiva, Maquiavel parte do pressuposto de que a história ela se repete. Ela se repete não porque exista algo, por exemplo, sobrenatural que gere esta repetição. Na verdade, ela se repete porque as pessoas são sempre as mesmas. Isso porque, para Maquiavel, a gente tem uma espécie de natureza humana que faz com que, indiferente da época, a gente reaja de modo muito parecido, muito semelhante. E se essa natureza humana, para Maquiavel, está ligada a esse desejo de poder, a dissimulação, a de querer tirar vantagem nas coisas, porque para ele a gente precisa do controle para nos colocar em ordem, numa espécie de liberdade negativa, então, indiferente de qual modelo político a gente faça parte, a gente sempre vai vivenciar mais ou menos os mesmos modos de reagir, enfim, e de lidar com as situações. Por isso, né, então, numa situação, por exemplo, de mais dificuldade social, Maquiavel teoriza que é necessário um poder com maior rigor. E ali, por exemplo, se encaixa a obra O Príncipe, em que ele conjectura um poder centralizado de maior incidência sobre as pessoas. Já no caso de uma situação relativamente estabilizada, então a república passa a ser a melhor forma de administrar, exatamente por lidar com o conflito, por acolher e por potencializar. A ponto de Maquiavel, por exemplo, dizer que
essa situação de administrar as diferentes posições lapidou de modo único as leis e aquilo que Maquiavel vai chamar de vida livre. Essa vida livre, ela só é possível porque existe esse conjunto de representações populares em que as pessoas se sentem ouvidas, representadas e, claro, que tem uma vivência melhor, uma vez que, né, diante dos seus interesses representados politicamente, também lhes são garantidas formas de um convívio melhor. John Locke, quando discute o entendimento humano, ele está partindo de um pressuposto que é entender a epistemologia, ou seja, como a nossa mente funciona. A partir disso, ele vai discordar da tese platônica da reminiscência, do inatismo, mostrando inclusive as falhas que esse discurso inatista traria, apelando para erros lógicos e estabelecendo um empirismo moderno, mostrando que, na verdade, a gente aprende por meio da experiência, porque a nossa mente se restringiria a uma espécie de tábula rasa, uma folha branca, que é preenchida a partir das experiências que temos. Então, esse processo de preenchimento, né, de apreensão das informações, se dá mediante, primeiro, as ideias simples, que são acolhidas pelos nossos sentidos, internalizadas em nossas memórias, e ali começa um trabalho de, por exemplo, inicialmente, associação dessas sensações a nomes, primeira etapa. Depois de associado a nomes, a gente já consegue desenvolver aquilo que ele chama de ideias complexas, que seria conseguir lidar, relacionar essas diferentes ideias já nomeadas, criando abstrações, criando raciocínios mais literalmente complexos. Isso não porque a nossa alma está se lembrando das coisas, mas porque, na verdade, a gente só está conseguindo trabalhar com o conjunto de informações que temos por meio da nossa razão. Então, nessa perspectiva, como eu tinha comentado no início, John Locke vai desconstruir, ele vai minar uma série de argumentos mostrando a fragilidade dos mesmos em relação ao inatismo, dizendo que não faz sentido a gente saber das coisas até que a gente as aprenda e que também não há nenhum tipo de comportamento universal que possa ser dito como comportamento moral, porque a gente não tem recursos, a começar pela desconstrução aqui, né, pela refutação mais básica, de poder dizer todos temos, não tendo acesso à mente de todos, quanto mais de todos os povos. Então, o objetivo de John Locke é muito prático, é muito pragmático, né, que é de pensar uma mente humana que aprende exatamente não por uma perspectiva metafísica, no sentido mais clássico da palavra, mas dentro de uma condição absolutamente experimental, empírica. E a última obra da nossa análise é Hannah Arendt, que discute a política e tem como pressuposto querer exatamente mostrar qual foi a possibilidade de, por exemplo, a modernidade ser terreno, um solo fértil para movimentos, por exemplo, extremistas, totalitaristas e inclusive a eclosão de guerras, como as grandes guerras mundiais. E aí, para fazer essa análise de como a modernidade suportou isso tudo, e não só como uma espécie de acidente, mas ela também gerou isso tudo, porque ela construiu um terreno propício para isso, é que ela analisa a situação das esferas pública e privada, mostrando que da Grécia Antiga até a modernidade, muita coisa mudou. E essa principal transformação diante desse percurso histórico está relacionado à perda de pensarmos diferente, de termos a multiplicidade de pensamento, coisa que, por exemplo, era comum na Grécia Antiga, nos espaços públicos, lugar do debate, do embate, inclusive um lugar que, de algum modo, representa aquilo que Maquiavel havia teorizado como um grande mérito da República Romana, que é um embate dos diferentes, a forma de poder ter liberdade de estar entre iguais e poder discutir. Isso, na medida em que a gente vai passando essa história ocidental e vai caminhando para a modernidade, a gente percebe que se perdeu, e aquilo que era característico, por exemplo, do âmbito privado, que é, por exemplo, né, a desigualdade, a imposição da força, da ação, né, se sobressaindo ao discurso. Se isso era antes, na Grécia Antiga, exclusivo ao âmbito privado,
Agora, na modernidade, a gente tem essas marcas como marcas do espaço público. E se antes o espaço público era o espaço da reflexão, do embate entre iguais, agora a gente consegue refletir e ter um mínimo de debate em ambientes privados. Então, como perdemos a possibilidade da multiplicidade do pensamento, do embate, a gente passa a ter cada vez mais uma possibilidade de uniformização de pensamento, de padronização de pensamento, ou ainda uma perda da possibilidade de grandes reflexões que só são possíveis a partir do embate com diferentes. E aí isso tudo vai desembocar, por exemplo, no fato de regimes totalitários e pensamentos aí incapazes de desconstruir isso tudo até que aconteça.